Voltarei a explicar depois de amanhã também. Muito bem, os irmãos têm aqui, eu estou chamando a criação da terra. Gênesis 1 e Gênesis 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou. No princípio Deus criou. Eu estou chamando aqui uma linha, não sei se dá para os irmãos verem. Deixa eu levantar um pouco mais. Depois eu abaixo. Os irmãos na galeria estão enxergando bem? Muito bom. Esta linha que os irmãos estão vendo aqui, eu estou chamando em relação a essa que está aqui, eu estou chamando primeiro céu. Aqui é onde eu estou pisando na terra e você também. Aqui. Ali é o limite onde está o primeiro céu. Então, o primeiro céu vai daqui até ali. Por mais para baixo. Eu estou chamando aqui um espaço chamado segundo céu. Toda essa área aqui, segundo céu. Estou chamando ali de terceiro céu porque em Efésios 4:8, principalmente 2 Coríntios 12, Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu. E no paraíso, porque terceiro céu é igual paraíso. É só ler 2 Coríntios 12, 2-3. E Efésios 4:8 diz que Jesus subiu acima de todos os céus. Então, primeiro céu, termina aqui, vem um segundo céu, tem um terceiro céu. Muito bem. Então vamos agora começar o nosso assunto. Deixa eu começar aqui por baixo, que os irmãos vão entender talvez melhor. Bom, terminou, aqui vem o primeiro céu, aqui está a terra. Esse espaço aqui, eu estou chamando de sepultura e nós vamos depois ver até o final. Estou chamando esse lugar aqui, seio de Abraão. Depois tem uma faixa aqui, que os irmãos estão vendo, pintada de preto, que eu estou chamando de abismo separador. E do outro lado, do seio de Abraão, está um lugar chamado Hades, pintado de vermelho. O seio de Abraão pintei de verde. E a terra, esses pontos pretos. Muito bem. Deixa eu ver se aumenta melhor aqui. Aqui está a cruz de Cristo. Vamos ver o que acontecia com as pessoas antes de Jesus. Muito bem, Jesus deixou a glória, Verbo se fez carne, veio, habitou entre nós, morreu na cruz. Porém, antes de Jesus chegar e morrer na cruz, o que acontecia com as pessoas, salvos ou perdidos? Em todo esse gráfico, a pessoa pintada de vermelha representa uma pessoa perdida. Uma pessoa pintada de verde representa uma pessoa salva. Perdido e salvo. E eu sempre pus ao lado de uma pessoa as partes de que ele é formado. O perdido, espírito, alma e corpo. O salvo tem espírito e alma e tem corpo. O homem é formado de espírito, de alma e de corpo, seja salvo, seja perdido. A pessoa perdida, antes de Jesus morrer na cruz, quando a pessoa morreu, o espírito e a alma descia, como desce, vai para um lugar chamado Hades, que não é o inferno. Não deixa de ser um inferno no sentido do sofrimento. Mas Hades ainda não é o inferno. É lugar dos espíritos dos falecidos, aqueles que não têm Jesus. Então, morreu, espírito e alma, imediatamente, o Hades. Porém, o corpo, sepultura. O que é pó, volta a ser pó. Muito bem. E o salvo? Morreu. O espírito e a alma desce. No Velho Testamento, antes de Jesus morrer, ia para o seio de Abraão. Estou pondo no passado. Ia para o seio de Abraão, onde tinha paz, tranquilidade, conforto, sendo, como diz lá,
aliviado dos seus sofrimentos. Então, a alma e o espírito, o homem interior, morreu imediatamente seio de Abraão. O corpo também sepultura, porque é pó e tem que voltar para o pó. Muito bem, aí Jesus veio a este mundo, o Verbo se fez carne, morreu na cruz. Quando Jesus morreu, ele desceu, está escrito, ele desceu às partes mais baixas da terra, foi pregar aos espíritos em prisão, os santos do Velho Testamento que estavam no seio de Abraão, foram receber a notícia de que ele, Jesus, havia pago com o seu sangue o que eles, na velha dispensação, esperavam. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou aquilo que eles esperavam lá no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Uma pessoa que servia a Deus no Velho Testamento, quando ele apresentava o sacrifício, ele era perdoado em esperança, ele recebia um adiantamento, sabendo que na plenitude dos tempos alguém pagaria o preço total. Quando Jesus morreu na cruz, ele desceu em espírito, está escrito, São Pedro falou, nós vamos ler depois, foi até as partes mais baixas da terra, e os santos do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros que serviram a Deus e morreram nas promessas, cujo espírito estava no seio de Abraão. Não confundir sepultura onde fica corpo. O homem interior, a alma e espírito que estava aqui, Jesus os pegou e os transportou para o paraíso. Diz que Jesus, quando subiu, depois nós vamos ler tudo isso. Deixa eu baixar um pouco. Jesus, quando subiu, levou cativo cativeiro, transportando os santos do Velho Testamento, que estava no seio de Abraão, lugar de conforto e tranquilidade, mas que estava no seio da terra. Ele os transportou para o terceiro céu, também chamado de paraíso. Bom, e depois da morte de Jesus? Vamos devagar agora. Bem, Jesus morreu, a porta ficou aberta, a porta da graça. Aqui está uma pessoa perdida, por exemplo, dos nossos dias, agora dos nossos dias. Aqui está uma pessoa salva. Uma pessoa sem Jesus hoje, quando morre, ele é formado de espírito, alma e corpo. A alma e o espírito descem. Vamos pôr mais para cima. A pessoa morre, o espírito e a alma desce e vai para o Hades. Vai para o Hades, lugar de sofrimento. E o corpo continua indo para a sepultura. O que é pó volta a ser pó. E um salvo, suponhamos que seja eu ou você agora, morre hoje. Bom, o que acontece? Nós somos formados de espírito, alma e corpo. O meu corpo, o teu corpo, vem para a sepultura, porque veio do pó e volta para o pó. Mas a alma e o espírito, que no Velho Testamento descia, mas que Jesus transportou para o terceiro céu, se eu e você falecemos agora, meu espírito e minha alma, sai imediatamente e vai lá para o paraíso, para o terceiro céu, aonde já estão aqueles do Velho Testamento que Jesus levou para lá. Vamos para frente. Aí o que vai acontecer? Lá estão os salvos,
Vamos descer um pouco. Vamos começar em cima agora. Então, quem é que subiu? Subiu os santos da velha aliança. Aqui é uma pessoa que tem comunhão com Deus, serve, estão todos no paraíso. Mas Jesus, que tinha descido, morreu, ressuscitou e está na glória, ele vai voltar. É o nosso assunto que nós falamos na primeira aula. Ele vai voltar. E quando ele começar a descer, a trombeta começa a tocar, Jesus começa a descer. Eu estou fazendo devagar, mas é como um relâmpago que sai do Oriente e mostra no Ocidente com uma rapidez muito grande. Quando Jesus estiver descendo, o que vai acontecer? Quando Jesus, que é essa linha azul, estiver descendo, ele está descendo, está nos ares, o que vai acontecer? Acontece que quem morre hoje, o espírito e a alma foi no paraíso, mas o corpo foi na sepultura. Quando Jesus estiver voltando, a trombeta tocará, o Espírito de Deus vai transmitir aos sepulcros a voz de Deus, e os corpos, nada de alma ou espírito, corpos que estão na sepultura, esse daqui, o corpo dele foi parar na sepultura. Os do Velho Testamento, o corpo está tudo na sepultura. O corpo de Abraão está na sepultura. O corpo de Jacó está na sepultura. O corpo dos profetas, à exceção de Elias e Enoque, estão na sepultura. O que vai acontecer? Os corpos deles, mais os que viveram todo esse tempo, mais o do crente que morreu ontem e hoje. Estes corpos, quando Jesus estiver vindo, estes corpos vão sair da sepultura. Mas enquanto eles estão recebendo a energia de Deus para sair da sepultura, acontece que ali estava o espírito e a alma aguardando o dia do reencontro com o corpo. O espírito e a alma desce instantaneamente, veja bem, para encontrar o corpo que está subindo, para que o espírito, alma e corpo, o homem é espírito, alma e corpo, o espírito e a alma lá, desce instantaneamente, o corpo se levanta da sepultura, o espírito e a alma entra nesse corpo, então, salvação completa. Hoje nós temos salvação no espírito e na alma, ninguém aqui tem no corpo. Ou seja, nós temos vida eterna. Ninguém tem imortalidade, nós morremos. Mas nesses dias, a pessoa morreu, o corpo está na sepultura, o espírito e a alma está lá. De todos os salvos, o espírito e a alma encontram o corpo que sai da sepultura. Pelo poder da voz do Senhor, já transformado um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo semelhante ao de Jesus, com espírito salvo, que no paraíso aguardava o dia do reencontro com o corpo, e agora, espírito, alma e corpo completamente redimidos, estão aqui, mas simultaneamente, suponhamos aqui está uma pessoa salva. Suponhamos que Jesus viesse agora. Eu estou aqui e não morri ainda. Meu corpo não está na sepultura, nem o teu. Então essa pessoa está aqui. O que acontece? Ele não vai precisar morrer para ressuscitar. Seremos transformados, diz aqui, num abrir e fechar de olhos, e juntos com quem? Aquele espírito e alma dos salvos que lá estavam, que encontrou com o corpo ressuscitado, e este vivo transformado juntos, subiremos a encontrar o Senhor que vem nos ares. Ao encontro da igreja que sobe com Jesus que desce nos ares, não é no céu, nos ares. Onde? Nos ares. Que lugar? Nos ares. Bem, 1 Tessalonicenses diz assim: subiremos a encontrar o Senhor nos ares.
Jesus toma a igreja, encontra com a igreja, que é o dia do encontro da igreja com Cristo, que descia, e a igreja que subia, encontraremos, vamos ver, face a face, e aí estamos juntos. Essa linha verde, pontilhada, uma significa presença de Jesus, estaremos sempre com Ele, e esta verde é a igreja. Subiremos, e agora vamos comparecer no tribunal de Cristo. Só que quando Jesus estiver descendo, a igreja estiver subindo, simultaneamente alguém está descendo. Quem é? Satanás. Mas eu pensei que Satanás estava no inferno. Satanás, ele está no segundo céu. Efésios 6, 11 e 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. No inferno não tem ninguém. Não confundir Hades, lugar dos espíritos dos falecidos, das pessoas que não têm Jesus, com o Geena, que vamos ver daqui a pouco, que é o inferno propriamente dito. Jesus diz que o inferno está preparado. Inaugurado não. Nós vamos ver daqui a pouco. Preste atenção. Quando Jesus estiver descendo para buscar a igreja encontra com Jesus, simultaneamente Satanás será precipitado da posição. Hoje ele governa, ele é príncipe desse mundo, ele é Deus desse século, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, ele ainda continua com acesso a Deus para me acusar e te acusar. E a maior prova que ele ainda é acusador e conserva um relativo acesso a Deus é que Jesus ainda é advogado para advogar a minha e a tua casa. Ele será precipitado na terra e diz a Bíblia, nós vamos ler depois: ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Eu representei Satanás por uma serpente que é precipitada na terra. É por isso que vai ter a grande tribulação. Satanás estará precipitado na terra. Vamos continuar. Aí a igreja que encontrou com Jesus nos ares, ela vai ser levada ao tribunal de Cristo. Não é para decidir se está salvo ou se está perdido. Quem subiu já está salvo. E subiu porque estava salvo e porque estava preparado. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. De 2 Coríntios 5,10. Todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3 diz assim: cada um terá sua obra provada, se for de madeira, de ferro, de palha, de ouros, de pedras preciosas. Quem trabalhou muito para Jesus, grande galardão. Quem trabalhou pouco, pouco galardão. Alguns passarão na tangente. Se a nota mínima para passar é 5, vai passar com 5, alguns justinho, quase ficou. Quase. Mas tem irmãos que dizem assim, não importa, eu lá no céu, nem que for para ser tapete, mas no céu não tem sujeira. Muito bem, tribunal de Cristo. Lá o Senhor vai perguntar, meu filho, o que foi que você fez para mim? Aonde estão os talentos que eu te entreguei? E que você vai dizer? E outra, quando estiver aqui, ele vai dizer, meu filho, eu te entreguei 2 talentos, o que foi que tu fizeste? Eu estou lutando para dizer, Senhor, tu me deste 2 e eu estou trazendo 4, rendeu 100%. Sabe o que ele vai dizer? Servo bom e fiel, sobre
4 cidades tu serás colocado. Mas espera, nós estamos aqui, já subimos, estamos na glória, estamos no tribunal de Cristo e Jesus está falando sobre 2 cidades, sobre 5 cidades, sobre 10 cidades serás colocado. Nós estamos no céu e Jesus está falando de cidade. Acontece que o galardão que eu e você vamos receber, que é diferente o meu do teu, que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, e tem estrela que difere de brilho de outra estrela. Acontece que o meu galardão também significa a posição. A posição que eu e você teremos quando Jesus vier para reinar sobre a terra. Nunca esqueça disso. Quando nós trabalhamos para Jesus, além de nós brilharmos muito na glória, aos que a muitos ensinam a justiça, vai ser a posição que eu e você teremos no governo de Cristo, porque Ele vai reinar sobre a terra. Vamos chegar lá, vamos devagar. Não dá para explicar tudo, que talvez muitos não conseguem pegar tudo de uma vez só. Muito bem. Mas o que está acontecendo na terra? Jesus veio, levou a igreja e parece que tem uma pessoa de vermelho. Quem que é? Um perdido e também representa um crente não preparado. Ficou. E lá subiu. Esse daqui era um perdido ou então um crente não preparado. E aí? A igreja subiu. Mas acontece que Satanás foi precipitado na terra e vai haver a grande tribulação, que na Bíblia é chamado tempo de angústia para Jacó, é chamado da hora da aprovação, que há de vir sobre todos os habitantes da terra para os tentar, é chamado de dia do Senhor, quando a terra vai ter uma tribulação como nunca teve. Aquelas pragas que ocorreram no Egito em número de 10 é apenas uma miniatura do que lá vai acontecer. Praga das águas em sangue, das urzes. Como Satanás é imitador de Deus, Deus é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Satanás vai trabalhar numa trindade também, ele é imitador de Deus. Aí Satanás vai levantar um homem que aqui está descrito como sendo um animal de 10 chifres, significa 10 reinos, que significa o anticristo, e um outro chamado falso profeta que parece um cordeiro. Eu não desenhei bem porque estava muito pequeno o papel e a caneta é grossa, mas representa aqui um cordeiro, só aparência de cordeiro. Esse falso profeta, imitador do Espírito Santo. Esse falso profeta, como o Espírito Santo diz, só Jesus, Jesus é quem salva, Jesus é quem perdoa, Jesus é o mediador, Jesus é o libertador. O falso profeta vai dizer, não, é o anticristo, ele é que resolve, a solução está com ele, é ele que tem tudo, ele que resolve, é ele. Então, o dragão, o anticristo e o falso profeta, uma trindade satânica. Esse daqui é um homem, vamos ver daqui a pouco. Esse é um outro homem, que Satanás, imitador de Deus, vai trabalhar com uma trindade satânica. Como Deus dá poder para um homem e o capacita para dirigir, o capacita para fazer um trabalho, Satanás vai dar poder para esses dois trabalhar junto com ele. Irmãos, imagine Satanás precipitado na terra, o anticristo e o falso profeta, e aqui ficaram perdidos e crente não preparados. É a grande tribulação que vai haver na terra. É a grande tribulação. Grande tribulação. Aparece com o número 666, que é o número do anticristo. Irmãos, e aqui uma tribulação tremenda, horrível, indescritível. Mas vamos para frente, porque a gente vai voltar muitas vezes nesse gráfico para os irmãos entenderem. Bom, mas e a igreja? A igreja já saiu, já subiu. E olha, desse espaço de tempo, quando a igreja passa pelo tribunal de Cristo, Jesus vai levar a igreja
nas bodas do Cordeiro. Ela hoje, ela sobe como noiva, passa pelo tribunal e vai haver o casamento. Ela deixará de ser a noiva para ser a esposa do Cordeiro. Por isso que diz, levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte de mim era o amor. E a igreja junto com Jesus, está amarrado, agora é casamento. Como o mancebo se casa com a donzela, assim o Senhor se casará contigo. Está escrito. Casamento dura 7 anos, desde que subiu. Cristo está com Cristo, na glória, na presença do Pai, maravilha, se preparando também para o futuro governo de Cristo na terra. Passados 7 anos, daqui, aqui, 7 anos. 7 anos. Jesus vai descer com a igreja. Por isso que eu disse, preste atenção, Jesus vem para e Jesus vem com. É aqui que diz, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, porque ali é só a igreja que vai ver. Muito bem, deixa eu voltar um pouco para cá. Aqui, quando Jesus vier, só a igreja vai vê-lo. Aqui não. Todos os que estiverem na terra olharão e verão o Filho do Homem vir com grande poder e grande glória, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem vir sobre as nuvens com poder e grande glória. É aí, é agora. Acontece, vamos agora, tem um assunto importante aqui. Tribulação tremenda na terra aqui. Tribulação, 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 tribulação. Eu pintei uma pessoa de verde ali. Eu disse que nesse gráfico verde significa uma pessoa que tem comunhão com Deus. Acontece que vai ter pessoas aqui, pode até ser que seja um desse daqui, uma pessoa que ficou, um crente não preparado, e o anticristo chega, olha, só compra e vende se tiver o meu sinal. E vai haver, irmãos, pessoas que não vão querer receber o sinal da besta porque querem servir a Deus. Quem sabe o crente ficou e ele chegou, cadê meu pai? Desapareceu. Ele vai saber, desapareceu a igreja, porque ele vai no culto, não tem mais ninguém. Quem sabe ficou 1, 2 só, que também não estava preparado como ele. E o anticristo entra em ação. Eu queria dizer que se Jesus vier hoje, amanhã, o anticristo já entra em ação. Por isso que eu creio piamente que o homem que será o anticristo já nasceu. Está por aí, apenas esperando o momento em que ele vai entrar em ação. Nós vamos ver isso na apostila. Muito bem. Acontece que as pessoas que viverem aqui, quem sabe um crente não preparado. Jesus veio, levou a igreja. Tribulação, lutas, angústia, guerra, coisas horríveis. E ele diz, eu não quero receber o sinal da besta. Terá que ser morto. O preço é morrer. Agora eu pergunto aos irmãos, se com toda essa liberdade que nós temos hoje, o Espírito de Deus operando, falando, através da pregação, através de canto, nessa dispensação aqui em que a igreja for arrebatada, o Espírito de Deus não estará operando na terra como ele opera hoje. É ele que vai levar a igreja a encontrar com Jesus. E se é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, se é ele que é o paráclito, se é ele que é o consolador, e ele não está mais nessa missão, nessa época na terra, imagine uma pessoa, quando o anticristo chega, você tem que receber o meu sinal. Essa pessoa terá que ter muita fé, para dizer, eu não quero o sinal, eu não quero ter o sinal do anticristo na minha vida, eu quero servir a Deus. O preço é morte. Se hoje a pessoa com toda a facilidade troca Jesus por um prazer,
Troca Jesus por um namorado descrente, uma namorada descrente. Troca Jesus por um prato de lentilha qualquer deste mundo. Imagine querer ficar com Jesus e dar a própria vida. Mas vai ter pessoas. Ele disse, não, eu não quero o sinal da besta na minha vida. Ah, você não quer? Vai morrer. E morre, será morto. São os mártires da grande tribulação. Aqui estão os mártires. O que acontece? Ele é morto. O corpo dele tem que ser sepultado. Isso aqui é sepultura. Muito bem. Acontece que o espírito dele, porque ele tinha fé em Deus, creu em Deus, mesmo numa situação, numa época tão difícil, o espírito e a alma sobe para ficar no paraíso. A igreja já está lá em cima, na presença do Pai. Não tem nada a ver com mártires da grande tribulação que estão aqui. A igreja está com Jesus, já casou, está lá nas bodas do Cordeiro, mas os mártires ficam aqui esperando completar o número de outros que, como eles, haverão de ser mortos. A Bíblia diz que estão debaixo do altar. Debaixo do altar. A igreja sobe, vai com Jesus na presença do Pai, onde está o altar. Os mártires estão debaixo do altar, diz Apocalipse capítulo 6. Quando Jesus estiver para descer com a igreja, vai acontecer uma coisa com os mártires. Eles, cujos corpos estavam na sepultura, cujo espírito estava no paraíso, vai haver também a ressurreição deles, em que a alma e o espírito vêm encontrar com o corpo que sai da sepultura e eles vão subir ainda no paraíso, e quando Jesus estiver descendo, eles vão descer junto, porque fazem parte da primeira ressurreição. Nunca esqueça, os mártires, mas não confundir mártires, e aqui estão, com a igreja. Ela casou, é esposa, já houve festa. E outra, quando os mártires ressuscitam, Apocalipse capítulo 20 diz assim, reviveram. É diferente. Na igreja não diz reviveram, diz foram transformados num abrir e fechar de olhos. Aqui eles ressuscitarão com todos os triunfos espirituais, mas não com a glória da igreja que foi arrebatada e saíram da sepultura para encontrar com Jesus nos ares. Quando Jesus estiver descendo com a igreja, antes que ele desça, está para descer, os mártires eles vão reviver, vão descer com Jesus, e a igreja fazem parte da primeira ressurreição. Apocalipse 20 diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Só que é um povo distinto, e nós vamos ver por que é distinto. Nós vamos ver depois na apostila, não hoje. Tem um grupo que está sentado no trono, tem um grupo que está de pé diante do trono. Tem um grupo que está cantando um novo cântico. E tem um grupo que está clamando um novo cântico. Tem um grupo que está com palma na mão. E outro grupo não está com palma na mão. Isso é importante saber. Muito bem. Jesus vem com a igreja. Os mártires que fazem parte da primeira ressurreição também estarão juntos. Seguem juntos. Nós vamos ver que eles seguem juntos. Ora, quando Jesus estiver descendo com a igreja, o que é que Jesus vai fazer? Ainda nos ares, não está na terra não, ainda nos ares, Jesus, essa linha azul, representei por uma linha azul, o que ele vai fazer? Vai ter a peleja do Armagedon, e fala o livro do Apocalipse, em que ele vai pegar, vamos pôr mais para cá, em que ele vai pegar o anticristo, Jesus vai pegar o anticristo, e vai lançar ele vivo no inferno. Agora nós estamos falando do inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos.
O anticristo é quem vai inaugurar o inferno, chama-se anticristo Jesus, tirar ele fora de circulação, joga ele no inferno. Jesus vai pegar o falso profeta e junto com o anticristo também vai lançar vivo no inferno. Quanto à serpente que estava na terra, arregimentando, controlando tudo, Jesus vai pegar a serpente e vai jogar, não no inferno, no abismo. Abismo. Apocalipse capítulo 20, verso 3. Vamos para frente. Então o que Jesus vai fazer? Ele desce com a igreja, estão os mártires também aqui, tira o anticristo, tira o falso profeta, tira Satanás. Jesus vai fazer agora, meus amados irmãos, o julgamento das nações. Mas quando ele estiver descendo simultaneamente, vai bater uma pedra no pé da estátua. Está vendo uma estátua aqui? É a estátua de Daniel 2, 31 a 36. Daniel viu que uma pedra foi cortada do monte sem auxílio de mãos e foi descendo, descendo, descendo e bateu, não foi na cabeça, não foi no peito, não foi na parte intermediária, não foi na perna, foi no pé. E desmontou essa estátua. E a pedra foi crescendo, crescendo e encheu toda a terra. É Cristo a pedra descendo para implantar o seu governo a nível mundial, conforme falam os profetas. Nessa época que Jesus estiver descendo, anticristo sai fora, falso profeta também, Satanás, a estátua que representa o governo dos homens, a cabeça representa o império babilônico, a parte intermediária o império medo-persa de prata, a parte intermediária do corpo, o império grego, representado com cobre, as pernas, o império romano, e os pés, ferro e barro, que é os dias que nós estamos vivendo. É aqui que vai bater, vai desmontar essa estátua. Os governos da terra cairão por terra, porque Cristo agora vai reinar. Glória a Deus. Mas antes dele reinar, não deu para pôr esse trono aqui, ia ficar muito confuso. Ele vai fazer o julgamento das nações vivas. Julgamento das nações vivas. O que vai acontecer no julgamento das nações vivas? Muita gente prega Mateus 25 como se fosse a vinda de Jesus para a igreja. Aqui, ele vai pegar bode, representado uma pessoa vermelho, e vai pegar ovelha, uma pessoa representada por verde, e vai dizer para este: vinde benditos do meu Pai. Isso aqui não é igreja. Muita gente prega como se fosse para a igreja. Não é igreja. Possuir por herança o reino que vos está preparado. Que reino? O reino milenial. Reino milenial. Porque nós vamos reinar e vai ter gente na terra. Porém as nações bodes serão eliminadas, postas fora de circulação, em que o corpo morto vai na sepultura e o espírito continua, vai lá para o Hades. E aqui vai continuar as nações até que vai vir o milênio. Essa parte não dá para explicar, porque o meu tempo já está esgotado. Amém? Amanhã continua. Eu vou parar antes do arrebatamento. Ou vamos parar já no céu? Como que é? Eu quero respeitar o horário, irmãos. Amanhã nós voltaremos, eu voltarei a explicar. Olha, irmãos, acompanhe. Isso daqui foi a única maneira que eu achei de poder explicar visualmente o que está nesta apostila. Amém?